Pessoal, olá, tudo bem? Nando novamente aqui, Nando Oliveira. Vim trazer para você as questões da prova aqui do professor de educação infantil na parte de... A gente vai fazer agora aqui a parte de legislação. Aqui já é uma outra prova, tá? Veja que já são outras questões. Cada prova, questão diferente. Olha só, parte de informática, ó, outra prova. Ó. Se você fez a aula anterior aí, professor de educação infantil, você vai ver que aqui ele já está falando de Outlook, mas já está falando de outras funções. Essa aqui eu não vou responder, tá? Eu vou responder a parte de legislação, porque de informática eu já fiz. Mas veja aqui, ó, sobre o Word também, o Word de 2010. Essa prova é de 2019, ele cobrou o Word de 2010. Veja que ela também cobra coisas antigas, né? Cobra coisas mais antigas, aliás, né? Aqui sobre o Excel também, versão 2010, ó, 5 questões de informática. Olha, costuma cobrar a cartilha de segurança da internet. Pessoal, segunda questão que eu vejo em prova de educação infantil, que cobra a questão da cartilha de segurança da internet. É importante para você ter essa cartilha. Na nossa apostila vai essa cartilha. Ela é um pouco extensa, mas dá para você ler. Já está tudo formatado lá, você vai se pegar e ler. Tá? A gente não vende essa cartilha, porque essa cartilha é gratuita. Você encontra na internet. Agora, na nossa apostila, você encontra questões sobre a cartilha. Encontra a cartilha, que a gente manda gratuito, é claro, para você. Você compra a nossa apostila, R$ 9,90. Tá certo? Então, vou mostrar aqui para você, ó, que como é que a banca trabalha algumas questões. Agora, a parte de legislação. Ó, mais uma questão de informática aqui, só para finalizar, ó, sobre hardware e software. Questão bem simples, né? Também. Isso foi em 2019, né? Questão sobre o Windows 10. Também aqui uma questão bem simples. Talvez até responda depois. Mas como eu fiz um vídeo anterior, falando sobre a informática, agora eu quero fazer esse vídeo falando de legislação. Vamos falar de legislação. Legislação, essa parte aqui fala legislação didática e conhecimentos específicos, que é a parte mais ampla da prova, com mais questões, né? São 25 questões, né? Nessa parte são 25 questões, aí, se eu não me engano. Então aqui, ó, primeira questão é sobre Constituição. A questão começa na 17 aí, né? Então aqui ele diz assim, ó, de acordo com a Constituição Federal, a União, os estados e os municípios do Distrito Federal organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. Então ele quer incorreta. União, estados e municípios trabalham em conjunto para organizar a educação no Brasil. A União, ela fica com uma parte mais de gerenciamento, de recursos, envio, distribuição, assessoramento, enquanto que os estados se empenham em fornecer o ensino médio, que é a sua prioridade, e os municípios se empenham em oferecer o ensino infantil e também o ensino fundamental, pelo menos o fundamental 1. Né? O estado ali fica com o fundamental 2 e ensino médio, prioridade para ensino médio. Enfim, em regime de colaboração, né? É colaborativo. Então aqui quando a gente vai analisar essa questão, a gente tem aqui, ó, os municípios atuarão prioritariamente no ensino médio e na educação infantil. Não é no ensino médio, não. Os municípios não atuarão prioritariamente no ensino médio, mas sim no ensino infantil, né? Ensino infantil prioritariamente e o ensino fundamental 1, né? Então aqui quando você vê aqui, ó, os estados, o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino médio. Os estados e o Distrito Federal, porque o Distrito Federal também é como se fosse um estado, né? Então essa está certa. Então a gente não poderia marcar essa. Na organização de seus sistemas de ensino, a União e os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Essa também está certa. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Também está certo, então só poderia ser a incorreta letra A. Então vamos verificar aqui, ó. Se eu pegar aqui esse texto, vamos verificar aqui para a gente assim, né, fazer uma coisa e mostrar. Então vou colocar aqui no Google. Vamos colocar esse trecho
no Google para a gente ver, ó. Ó, os municípios qual é a prioridade de atendimento da educação dos municípios, né? Quem é o responsável pela educação infantil, ensino fundamental e pelo ensino médio? Que o Google já elaborou aqui uma respostazinha para a gente, né? Atualmente os estados têm prioridade do ensino médio, mas pode atuar em parceria com os municípios para oferta do ensino fundamental. Então ele pode atuar ali no ensino fundamental, né? Mas a prioridade do ensino médio é dos estados. Aí você tem já os municípios manterão o ensino, educação infantil e os anos do ensino fundamental, é de primeiro ao quinto ano, certo? Então quando ele diz lá na prova, municípios atuariam prioritariamente no ensino médio, não, prioritariamente, ó, é estados, tá vendo? Por isso que a questão ficou errada, é um negocinho para você ficar atento aí. Vamos para a questão 18. 18, ó, você vê que aquela lá falou de Constituição, né? Falou de Constituição Federal. Esse aqui também tem na LDB, tá? Mas aqui ele pediu Constituição. Mas você também encontra na 9394/96, que é a LDB. A gente está preparando uma apostila para você. Dá tempo ainda de você pegar sobre legislação. Se você não usar ela agora, você vai usar depois, né? Mas dá para usar ainda. Temos 12 dias. O concurso de Itabuna. Se você vai fazer para Lauro de Freitas, Ipirá, Alagoinhas ou outro lugar, ou Seduc, Ceará, você pode usar essa apostila sim, tá certo? Porque tem bastante conhecimento, bastante lei, bastante pergunta lá para você responder. Vamos aqui, ó, pessoal, para a questão número 18. Questão número 18. De acordo, essa fala de quê? Fala do ECA. Você vê que ele vai cobrar aqui o ECA, né? Nessa questão ele fala o seguinte: de acordo com o ECA, de acordo com a lei 8069, que é o ECA, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhe. Então ele quer saber o que é assegurado à criança ou adolescente no ECA. Desigualdade de condições? Desigualdade de condições? Claro que está errado, né? Direito de ser respeitado por seus educadores? Claro. Direito de organização e participação em entidades estudantis? Claro. Questão certa, 1 e 2. 1 e 2. Não, 2 e 3. 2 e 3, letra D. Bem fácil essa, né? Até porque botou aqui logo de cara, ó, desigualdade. Desigualdade, então ficou bem fácil. 19. Questão 19. De acordo com a lei 9394/96, olha o que ele está cobrando. LDB. LDB. E nossa apostila tem LDB lá para você, tá? A apostila educacional que a gente está preparando vai LDB, né? De acordo com a LDB, os currículos... Vou marcar aqui com um marcadorzinho para você ir acompanhando, ó. De acordo com a LDB, os currículos de educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, é o que diz a LDB, a BNCC também, né? Exigida pelas suas características regionais e locais. Porque é assim, pessoal, a Constituição ela prevê que haveria uma base para a educação nacional, ou seja, o que é ensinado em um estado deve ser ensinado em outro estado. E as diferenças entre estados devem ser complementadas ou ensinadas ou inseridas no sistema educacional pelos estados, municípios, pelas escolas, de acordo com as características regionais. BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ela tem a base, são aquelas matérias principais que devem ser ensinadas em todo o país, como matemática é uma só no país inteiro, português é um só no país inteiro. Mas tem as características da Bahia, por exemplo, então não vai se ensinar as características da Bahia lá em outro estado, né? Vai se ensinar localmente, vai complementar com os ensinos locais também, né? De cada cidade. Então é isso, mais ou menos aí para ser rápido, né? Então aqui na questão 19 ele está falando justamente sobre isso, né? E então características da sociedade, da cultura, da economia, dos educandos. Sobre esse assunto, marque a alternativa correta, né? Questão 19 diz o seguinte, né? O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular facultativo. Não, a arte não é um componente curricular facultativo. Aqui é um componente curricular. Na verdade,
obrigatório da educação básica, né? O ensino da arte, expressões regionais. Por quê? Porque faz parte hoje da BNCC, né? Da Base Nacional Comum Curricular. O ensino de história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, das matrizes indígenas e africanas e europeias. Então, a história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, exceto não, né? Também da cultura indígena, da africana e da europeia. Então não poderia ser essa, justamente por causa disso, porque ele botou um exceto aqui, ó, uma palavra que tirou a questão de estar certo. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Está aqui a nossa questão certa, né? Mas vamos ler a próxima. Ó. No currículo de ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua espanhola. Não tem isso lá na LDB, né? De língua espanhola. Então, a única correta aqui seria essa. Ó. Aqui ficou errado por causa disso aqui ficou errado por causa do exceto, e aqui língua espanhola. Veja que a única certa é a exibição dos filmes ali. Questãozinha não muito difícil, né? Está na LDB, está na Lei de Diretrizes e Bases. Mais uma questão aqui e a gente vai finalizar esse vídeo. De acordo com a Lei 9394/96, que é a LDB, os conteúdos curriculares da educação básica observarão as seguintes diretrizes, entre outras, né? Questão 20. A difusão de valores fundamentais de interesse social, aos direitos e deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Essa aqui com certeza, né, pessoal? Certíssimo. Aqui na 2 diz o seguinte: a orientação para o trabalho. Sim, a orientação para o trabalho. E a supressão de desporto, ou seja, supressão da atividade física? Claro que não, né? Então aqui só poderia estar certo letra A. É isso que vai cair na tua LDB, na tua prova aí de educação infantil. Ó. Estatuto da Igualdade Racial também vai cair na prova de Tabuna. Eu nem dei uma olhada nessa parte, mas com certeza tem alguma coisa a ver. O que vai cair mais também? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. Você precisa ver se vai cair na sua prova. Nessa aqui caiu esses assuntos, né? Caiu também o regime jurídico dos servidores municipais. No caso de Tabuna vai cair o regime jurídico. Se você não viu ainda, a gente tem uma apostila de legislação que pode mandar para você com esse assunto também, né? O regime jurídico dos servidores públicos municipais de qualquer município sempre vai cair. Tá aí também, caiu aqui também para esse município, né? Olha aqui também, caiu a lei orgânica, caiu também sobre o Conselho Nacional de Educação e o Conselho de Educação Básica, caiu ali também uma questão. Você vê que essa prova de educação infantil ela é bem mista, né? Ela tem bastante conteúdo, ela cobra ECA, BNCC, Constituição, e aí se você não estiver atento, você pode se perder. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui. A gente pode voltar mais tarde e trazer mais uma aula para você, falando aqui, respondendo aqui as provas, as questões de informática ou outras questões aqui relativo às leis. A questão é que essas outras a gente pode responder aqui da igualdade racial e mais uma aqui de pessoa com deficiência, mas Estatuto do Servidor não, porque essa prova não é de Tabuna. Então a gente ficou ali no ECA, Cartilha de Segurança da Internet, a gente falou um pouquinho sobre LDB, né? LDB, a gente falou aqui também um pouco sobre a Constituição Federal e por aí vai. Pessoal, valeu, muito obrigado por você estar aqui comigo. Se quiser a apostila, fala comigo, o telefone está aqui do lado, eu vou deixar também aqui embaixo do vídeo, na descrição ou nos comentários. Valeu, até a próxima.